Olá pessoal, dando continuidade ao estudo dos vegetais, hoje a divisão briófita, plantas criptógamas, isto é, sem sementes e sem flores. São vegetais de muito pequeno porte, de 1 a 5 centímetros, podemos encontrar até uns 20 centímetros de comprimento, mas bem raras. Portanto, ocupam ambientes como se pode ver, superfície de rochas, barrancos, bordas de rios e lagos, então são vegetais de muito pequeno porte. Classificadas em 3 grupos, o primeiro grupo aqui ilustrado são os musgos, classificado como briopsida. O segundo grupo são as hepáticas, ou hepatopsida. E o terceiro grupo, os anthoceros, ou anthocerotas. Então, a variedade de briófita representada aqui, porém o primeiro grupo é o mais importante, é o mais frequente na natureza. Como características gerais, claro, de pequeno porte. Esta é a principal característica de uma briófita, vegetal de pequeno porte, por um simples motivo. Especialmente não possuem vasos condutores de seiva. O xilema e o floema, se você lembra, xilema é vaso condutor que leva água e minerais da raiz para as folhas, para cima. E o floema traz os produtos da fotossíntese de cima para baixo, para alimentar a planta. Portanto, os vegetais deste grupo não apresentam vasos condutores, e esse é o grande motivo por apresentarem uma dimensão tão pequena. A nutrição desse grupo vegetal se dá célula a célula, por difusão. Substâncias passam do lado mais concentrado para o lado menos concentrado através das membranas. Então, o vegetal desse porte, desse tipo, não poderia ter uma dimensão muito maior do que tem. Não apresentam tecidos especializados. A verdade é que são formas muito simples no início da evolução vegetal. Portanto, a reprodução é o ciclo básico de todo grupo vegetal. Grave isso. Todos os grupos vegetais fazem alternância de gerações. O que é isso? Uma geração gametofítica e uma geração esporofítica. Ou seja, planta que gera gameta, planta que gera esporo. No ciclo melhor ilustrado mais adiante, ok? Aqui eu só estou colocando os 2 estágios do vegetal isolados, só para a gente identificar. Esta plantinha da esquerda é o gametófito, fitoplanta produtora de gameta, gametófito, que é um vegetal haploide, N-haploide. Por ser haploide, não pode fazer meiose. Na verdade, produz gametas, e isso indica o nome do estágio. Portanto, produz gametas masculinos e femininos, os anterozoides e as zoosferas. Uma vez que fecunda, gera-se um zigoto diploide. Por mitose, o zigoto diploide evolui, dando origem ao esporófito. Aqui no ciclo não mostra, mas esse esporófito cresce em cima do gametófito feminino. Vou ilustrar isso daqui a pouco. Esta plantinha com esta haste ou seta apresenta uma cápsula que é o esporângio. Dentro do esporângio, células mães dos esporos sofrem meiose, e a meiose divide uma célula em 4, e as 4 células serão haploides. Estas células haploides são os esporos. Quando os esporos são liberados, caem no ambiente, e cada esporo, por mitose, germina um gametófito. Então, a ilustração simplificada aqui é só para mostrar que gametófito produz gametas, os gametas fecundam, geram esporófito. Esporófito produz esporos que germinam e geram novos gametófitos. Isso caracteriza o que chamamos alternância de gerações. Bom, o esporófito daqui, ilustrado, cresce sobre o gametófito. Na verdade, a plantinha aqui é um gametófito, e esse esporófito cresce sobre o gametófito. Repare que uma planta é dependente da outra. O esporófito que está aqui acima depende totalmente da nutrição cedida pelo gametófito, que é verde, portanto, fotossintetizante. Então, o gametófito é a fase duradoura, é a plantinha verde que a gente encontra na natureza facilmente. Então, está aqui a imagem mostrando só gametófitos. Quando em época de reprodução, gametófitos produzem gametas que fecundam, existe um gametófito masculino e feminino, isolados, separados. Após a fecundação, surge o esporófito. Bom, são plantas que vivem em ambientes encharcados e sombreados, como já foi dito. Não gostam de luz do sol direta, porque
aquecem, desidratam e não conseguem se reproduzir, ok? Bom, vamos ao ciclo completo. Bom, eu tenho aqui o gametófito, né, com seus rizoides, não são raízes verdadeiras, né, com seu cauloide, que é a hastezinha central, e seus filoides, que são microfolhas, posso dizer assim. Então esse é o gametófito, que é uma planta haploide. Acima dele eu tenho o esporófito, que é uma planta diploide com pé ou seta, né? O esporângio, que é a cápsula produtora de esporos. Quando esta cápsula amadurece, a meiose gera, através da meiose, surgem os esporos aqui dentro da cápsula. Calíptera é o nome que se dá a essa tampinha do esporângio. Quando amadurece, a calíptera cai e o esporângio libera os esporos no ambiente. Um ambiente muito rico em água, logicamente que a água arrasta os esporos para a distância, né? Portanto, esporos liberados, eliminados após a queda da calíptera, caem no chão. Caindo no chão, germinam novos gametófitos. Cada esporo dá origem a um gametófito. Aqui o gametófito masculino e aqui o feminino. Você olha e diz, não tem diferença. Bom, a diferença está neste compartimento aqui, no meio dos folíolos, filoides, existem células estéreis que dão origem a um compartimento. Esse compartimento é o anterídeo. Dentro do anterídeo formam-se os anterozoides flagelados. Esses anterozoides saem nadando aqui e entram no espaço entre os filoides, as folhinhas, né, filoides, do gametófito feminino. Aqui dentro existe uma organização também de células estéreis com uma grande célula dentro, o arquegônio. Este arquegônio tem uma grande célula que é o gameta feminino denominado oosfera. E o arquegônio é o gametângio feminino. Gametângio masculino, anterídeo. Gametângio feminino, arquegônio. São as estruturas formadoras de gametas. Quando o anterozoide vem nadando, entra no arquegônio e fecunda a oosfera, temos um zigoto dentro do arquegônio. Este zigoto sofre mitoses e a partir daí evolui uma nova haste que cresce. Essa hastezinha, gente, crescendo aqui, é exatamente o esporófito jovem. Esse esporófito cresce sobre o gametófito. Então, quando a gente coloca o desenho aqui fora do arquegônio, ele não é isolado, ele está aqui no meio desses filoides do gametófito feminino. Então, após a fecundação, cresce uma haste aqui em cima. Então, toda vez que você vê uma briófita que tem um esporófito sobre o gametófito, você tem o gametófito feminino. Como os animais, a fêmea engravida, portanto, relacione assim para ficar mais fácil. O gametófito feminino é o que suporta o esporófito sobre ele, ok? Fechando o ciclo. Este é o ciclo de alternância de gerações, o gametófito e o esporófito. Como curiosidade, eu trouxe aqui duas ideias. Algumas briófitas apresentam reprodução assexuada. Pode haver a fragmentação, ou seja, partes de um gametófito, como você pode ver, se quebram. E aí estas partes se isolam e acabam crescendo, fixando, crescendo e dando origem a um novo briófita. Então, por fragmentação. E ainda pode ser por propágulos ou gemas. Pequenas partes das hepáticas, especificamente, se desprendem e dão origem a novas plantas em outros locais. Um propágulo aqui, um conceptáculo, né? O talo da hepática e uma estruturazinha que é o propágulo ou gema se destaca daqui de dentro e acaba sendo levado pela água ou de alguma forma pelo vento, cai em outro lugar e a partir das mitoses ele dá origem a uma nova hepática. Então a reprodução é por alternância de gerações, gametófitos e esporófitos, mas pode ser por fragmentação ou por propágulos mais raramente, ok? Bom, aqui a gente fecha a ideia sobre as briófitas e se inscreva no canal e assista a próxima aula em breve, que é a aula sobre pteridófitas, segunda divisão do reino vegetal. Um abraço e até a próxima.